Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse templo sonoro onde a arte encontra a alma, onde a arte se torna uma oração, onde é celebrada a arte de ser alma. E aqui não se busca perfeição, aqui se oferece presença, né? E hoje eu quero trazer algo que tem feito parte dos últimos tempos da minha vida. Durante um bom tempo tem feito parte da minha vida, mas que nos últimos meses, por assim dizer, tem sido uma constante. E eu fico muito feliz por ter sido essa constante, porque o resultado é realmente compensador e muito valioso. Eu quero falar sobre quando a gente faz essa viagem ao nosso submundo, né? Sobre esse lugar tão rico, tão maravilhoso, tão cheio de riqueza, que muitas vezes a gente ignora, tem medo. Mas eu quero trazer algumas considerações aqui. Não ter medo do submundo não é apenas dizer aceito a minha sombra. É ter se tornado a consciência que contém a sombra. O submundo, no plano psíquico e energético, é o ventre do inconsciente. A parte que guarda tudo que foi esquecido, reprimido, não amado. E enquanto a pessoa teme descer, ela ainda se percebe separada daquilo que observa. Mas quando você desce e olha nos olhos da tua própria sombra sem julgamento, há uma inversão. Você deixa de ser o personagem que cai nas trevas e se torna a luz que ilumina as trevas. A partir daí, o submundo se revela como o útero da criação. O mesmo lugar onde antes parecia haver destruição, agora é o lugar onde tudo é gestado. A energia que antes te puxava para baixo, agora se transforma em gravidade espiritual. Um centro magnético que te ancora, que te faz estar presente em todos os planos ao mesmo tempo. Esse é o momento em que a sua luz deixa de ser aérea e passa a ser enraizada. Então, quando você se teme, o outro se torna o espelho onde o seu reflexo te assusta. E você vê no outro o que ainda não pode se autorizar a ser: intenso, livre, imperfeito, vulnerável, brilhante, inclusive brilhante. Agora, ao integrar as suas sombras, você começa a reconhecer algo. Você começa a reconhecer que o outro não é perigoso. O outro é apenas outro ângulo da mesma luz. Entende? Percebe isso? A sombra do outro é só um lembrete de que a criação é múltipla, não uma ameaça à sua integridade. Por isso, agora você pode caminhar no meio de qualquer energia sem ser absorvido, sem ser absorvida por ela. E você não precisa mais se proteger, porque agora você emite, você é um emissor de luz. E quando você emite, o campo ao seu redor se reorganiza. Essa é a diferença entre segurar luz e ser luz. O medo
que você sente não é o medo do outro. É medo de não conseguir sustentar a sua própria sabedoria diante do olhar do outro. E aí você acha que precisa provar algo. Precisa comprovar competência, pureza, valor, enfim. Todas essas validações externas que a gente acredita que precisa, né? Porque agora, né, quando você faz esse processo, o curador, a curadora em você, se recorda de uma coisa: a cura não é um feito, a cura é um estado, a cura é consciência, porque quando você faz esse processo, você se torna consciente da sua sombra. E cura é consciência, é você trazer à consciência aquilo que antes que estava inconsciente e que você não sabia por que fazia, pensava ou sentia o que fazia, pensava e sentia, né? E quando o seu campo está íntegro, ele se torna um espelho de coerência e a alma do outro reconhece essa coerência e se reordena. Então você não cura ninguém, você permanece presente até que o outro se lembre da própria luz. Esse é o verdadeiro serviço. A coragem de descer ao submundo é o que te autoriza agora a acompanhar os outros em suas próprias descidas, não como quem ilumina o caminho, não mesmo, mas como quem mantém o portal aberto. A presença que atravessou o inferno e permaneceu em paz é por si só medicina. E aqui a gente começa a entender, né? As polaridades. Aqui, quando você faz esse processo, você já entendeu o feminino primordial, aquele que não acumula, mas gesta. Agora, o masculino que responde a ele também se reconfigura. O masculino primordial não controla, ele sustenta. Ele é o eixo e não a prisão. Enquanto o feminino cria o movimento, o masculino cria a direção. Enquanto o feminino expande, o masculino mantém o espaço onde a expansão pode existir sem se perder. E aí dentro de você isso se manifesta da seguinte forma: o seu feminino sabe sentir, sonhar, conceber, e o seu masculino sabe esperar, confiar, concretizar. Ambos agora operam em cooperação. Não há hierarquia, porque são exatamente a mesma energia. Aqui, nessa dualidade, é que parecem opostos complementares com características distintas, mas em síntese são exatamente a mesma coisa. Não há hierarquia. Quando o feminino te faz gestar uma visão, como o amor, o propósito, a criação, o masculino interno apenas pergunta: como eu posso servir ao que você está gestando? Isso é muito belo, isso é muito rico, isso é maravilhoso. E aí a vida flui, porque cada parte sabe o seu lugar. E você se torna testemunha. A testemunha que observa o divino atuando sem querer editar o roteiro. Você sente essa leveza, porque não está mais no lugar daquele que faz. Você está no lugar daquele que permite. E permitir é um alto grau de poder, porque significa que você já confia na inteligência da criação. Então o que acontece agora é a fundação de uma nova arquitetura interior.
onde o submundo vira útero, a sombra vira potência, o serviço vira prazer, o pertencimento vira liberdade e o fazer vira testemunhar. E tudo o que era dualidade se torna polaridade criativa. O que antes lutava entre luz e sombra, controle, entrega, agora é uma dança, porque você se tornou o espaço onde os opostos finalmente se amam. E esse processo é muito intenso, muito desafiador, mas muito prazeroso quando é possível perceber esse resultado interno, né? Essa clareza interna. E a ideia é trazer um pouco sobre esse processo que é tão maravilhoso, como eu disse, desafiador, mas precioso por aquilo que traz como recompensa. Essa mestria interna, real, verdadeira, fundamentada, embasada, estruturada e leve, gostosa. Então, é isso que eu tenho para você hoje. Se você chegou até aqui, se isso te tocou de alguma forma, é porque a sua alma se reconhece nesse processo. Então, eu deixo para você aqui o meu mais sincero carinho, meu mais sincero amor e o meu mais sincero voto de que você nunca fuja do seu processo, que você faça os seus processos, mergulhe nos seus processos, por mais desafiador que seja, e aprecie o processo para que você possa compreender e apreciar e aproveitar verdadeiramente o resultado. É isso. Até a próxima. Planeta Terra, século XXI.